Olá, paz e graça. Meu nome é Deusmar Rodrigues, sou pastor da Igreja Comunidade de Movidas aqui na cidade de Fortaleza e nesta quinta-feira trazendo mais uma palavra de ensino, uma reflexão da palavra do Senhor. Quero refletir nesta noite sobre o conceito de liberdade em Cristo. Conceito de liberdade em Cristo. Será a nossa temática para a nossa reflexão desta noite. Quero ler o Evangelho que escreveu o apóstolo São João, capítulo 8, a partir do versículo número 36. Ele diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosseis filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Amém? Quero ficar aqui no versículo 36, essa interrogação. Porque não entendeis a minha linguagem? Nós vemos aqui que a liberdade, é um conceito muito profundo, certo? Muito complexo. É um tema envolto de uma série de questionamentos, de conceitos, para compreender o que é realmente ser livre, o que Jesus falou aqui, verdadeiramente, né? Livre. E vamos fazer uma análise do contexto social em que Jesus se encontrava, para que nós possamos nos situarmos no atual contexto social, né, que nós nos deparamos, principalmente nesse momento. De antemão, nós sabemos que quando Jesus veio ao mundo, como ser humano, ele adquiriu informações estas que vieram ter como resultado a formação da sua personalidade como sujeito, como homem, como pessoa, certo? Os conceitos que nós temos de determinadas palavras no nosso vocabulário português, que é uma língua recente, né? O nosso português brasileiro, que formado por uma variedade muito grande de substantivos e adjetivos e verbos, que faz uma verdadeira bagunça na cabeça da gente, né? E isso termina prejudicando a nossa capacidade de compreensão das coisas importantes da vida, como, por exemplo, compreender a palavra liberdade. Então, Jesus, ele nasceu numa sociedade de uma cultura milenar. Quando Jesus nasceu, a sociedade judaica
E Abraão sofreu grande influência dos povos egípcios, influência essa muito intensificada porque os descendentes de Abraão, né, na pessoa de Jacó e José, né, chamado José do Egito, eles tiveram muitos séculos ali no Egito, de maneira que eles assimilaram muito da cultura egípcia. Então, quando eles saíram do Egito, inclusive hoje a Páscoa é a comemoração do dia em que os judeus se libertaram, né, da escravidão egípcia, e eles ficaram ali entre os cananeus, né, no que hoje chama Palestina, e ali eles se constituíram como nação, tiveram seu apogeu na época do rei Davi, rei Salomão, Ezequias, enfim, e eles se constituíram como nação e prevaleceram ali como povo. Eles tiveram sua cultura própria, porque a nação de Israel ela se formou como povo muito cedo e sempre foi uma nação exclusiva. É o que nós podíamos chamar hoje de uma nação comunista, na verdade. Israel, eles tinham esse traço do que hoje nós entendemos de comunismo, que é comunismo. Por exemplo, Cuba. Cuba hoje é um país isolado, com seus próprios valores, seus próprios costumes, sua educação, certo? Há bem pouco tempo tem recebido turista, aquela coisa toda. Então, Israel, ele era aquela nação que, embora mantivesse relações diplomáticas com outras nações, mas Israel era uma nação fechada. Ela não comungava com a cultura das outras nações. Era um Deus exclusivo, a sua forma a sua religião, cultura, festa. Então, Israel sempre foi uma nação extremamente isolada e prevaleceu ali, mesmo sendo levado cativa pelos babilônicos, né, assírios, caldeus, no ano 620 a.C., depois também escravizado pelos assírios, mas mesmo assim, espalhados em outras nações, eles mantiveram a sua cultura. Eles não, mesmo em outras nações, eles jamais abriram mão, principalmente de seus valores éticos, né, dos seus valores religiosos, da sua espiritualidade. Então, prevaleceram ali, resistiram vários ataques. Quando o Império de Alexandre Magno, né, Império Grego, subjugou Israel, ele perdeu a sua identidade, mas não perdeu a sua cultura, não perdeu o seu jeito de ser, a sua forma, o seu pensamento. E então, quando Jesus nasceu em meio a uma nação de cultura rígida, religiosidade rígida, de um povo rígido. Jesus foi ensinado ali por José, por Maria. Nós vemos aquele episódio de Jesus no templo, ainda menino, debatendo com os sábios, né, com os sacerdotes. E Jesus cresce, reúne os seus discípulos, e Jesus vem lá um certo dia em Jerusalém. Jesus traz uma doutrina que hoje nós podíamos chamar de uma doutrina populista, né? Onde Jesus sai abraçando as prostitutas, sai juntando, amando os cobradores de impostos, os miseráveis, os leprosos, as pessoas que viviam à extrema margem de uma sociedade israelita, onde a pirâmide social era uma pirâmide extremamente elevada, né? Uma pirâmide lá no topo. Eram algumas famílias em Israel que detinham o poder e o controle. O resto da massa viviam leprosos, viviam aí explorados. E Roma, o Império Romano, era quem dominava Israel e não tinha identidade. Aí Jesus aparece com esse discurso falando sobre liberdade, dizendo principalmente para os que se achavam livres que eles não eram livres. Esse discurso Jesus direcionou para os sacerdotes. E os sacerdotes eram os que se achavam totalmente livres. Por quê? Porque eles tinham a melhor comida, moravam nos melhores palácios,
tinham inclusive a guarda romana, né? Para lhe dar segurança. Eles tinham liberdade religiosa para oferecer os sacrifícios. Herodes até construiu um templo para os judeus, né? Então, essa classe elevadíssima do povo judeu, eles se achavam tops, né? Riquíssimos. Aí Jesus vai olhar para ele e diz: vocês são escravos. Vocês são filhos do demônio. Nós olhamos aqui no versículo 46. Vocês não são filhos de Abraão. Ele diz: não, mas nós somos livres. Nós não somos livres. Ele diz: não, vocês não são livres. Vocês são escravos. Agora, aí Jesus diz: se vocês quiserem ser livres, aí sim, vocês precisam crer na verdade. Vocês precisam enxergar a verdade para poder vocês se tornarem pessoas livres. Irmãos, essa frase de liberdade que Jesus ecoa no Evangelho de João, ela atravessa os séculos. Um dos maiores pensadores sobre liberdades que nós temos já da história moderna é Immanuel Kant, né? Um filósofo, pensador de extrema importância para quem estuda, para quem questiona, para quem pensa. Ele diz o seguinte, abre aspas: a liberdade é aquela faculdade que aumenta a utilidade de todas as demais faculdades. Então ele chama liberdade de uma faculdade. Enquanto nós achamos que liberdade é a capacidade de fazer o que quisermos, que liberdade é poder escolher, ele vai e chega e diz: não, a liberdade não tem muito a ver com aquilo que você faz. A liberdade, ela tem muito a ver com aquilo que você é. A liberdade não é você ter oportunidades para fazer o que você bem quiser. Não. Liberdade é você ter uma individualidade com faculdades, intelecto, né? Com conhecimentos, que você possa saber quem você é. E aí nós retrocedemos lá para os filósofos clássicos, né? Da célebre frase, né, de Sócrates, quando ele diz, abre aspas: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E Jesus vai, como um discípulo de Sócrates, diz: conhecereis a verdade. Conhecer faculdade, né? Capacidade, habilidade que o ser humano tem de obter consciência, né? De determinados fatos, valores, entendimentos, e isso vai levar a pessoa a ser livre. Então, se você puder ter mais ou menos uma noção de Jesus crucificado na cruz, né? Nos últimos momentos da sua vida, você olhar para aquela figura de Jesus e dizer: eis aí um homem verdadeiramente livre, embora sem ter condição naquele momento de descer da cruz, sem poder se alimentar, aguardando a poucos minutos a morte chegar, ser sepultado, rodeado de inimigos, ouvindo frases de humilhação: se tu realmente é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ali está o homem livre. Então, o que é realmente liberdade? Irmãos, um dos filósofos, ele não é nem filósofo, ele é economista, né? O Amartya Sen, ele é um indiano. Mas eu conheci esse cara no meu curso de mestrado e fiquei impressionado com as ideias do Amartya Sen. Ele baseou toda a sua obra, inclusive ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 98, né, Prêmio de Economia, mas ele também, de acordo com as suas qualificações, ele é um filósofo. Ele diz que ele fala de liberdade de alguns aspectos. Ele diz, por exemplo, liberdade é o bem-estar de um indivíduo.
né? Liberdade é o bem-estar de um indivíduo. E esse bem-estar, ele não está ligado ao consumismo, à riqueza, aquela coisa toda. É o sentir-se bem, certo? Ele está tranquilamente bem. Moralmente, eticamente, saúde. Ele está bem na sua condição de ser humano, de estar em paz, né? De estar tranquilo no seu dia a dia, os seus sonhos, de ter em mente as suas realizações. Então, liberdade é essa sensação que o indivíduo pode ter de bem-estar. Você diz, mas Jesus, ele estava se sentindo bem lá naquela cruz? Não, porque aí o Amartya Sen, ele dá um outro conceito de liberdade, que é a liberdade de poder e controle. O que é a liberdade de poder e controle? Aí ele faz, inclusive, uma ilustração. Após o seu dia de trabalho, você vem cansado, resolve passar num restaurante e tomar uma Coca-Cola, né? Aí você, quando vai entrando no restaurante, que vai pedir a Coca-Cola, aí você percebe que alguém foi atropelado na rua. Aí o que você faz? Você larga a Coca-Cola, esquece, já não é mais seu bem-estar cuidar da Coca-Cola, ele vai correr para socorrer aquela pessoa, né? Aí você vai, chega lá, socorre a pessoa, ajuda e tudo. Então significa dizer o quê? Liberdade de bem-estar, mas também liberdade de poder e de controle, porque você se sentiu melhor indo ajudar uma pessoa atropelada do que ir tomar sua Coca-Cola. Então isso também é liberdade. Mas o Amartya Sen também fala de liberdade como oportunidade e processo, né? Liberdade como oportunidade e processo. Liberdade como oportunidade é você estar em um ambiente onde você possa ter várias opções para a sua vida, para a sua existência, né? Liberdade como processo é um conceito que afeta, implica e condiciona o agir e a existência humana para posicionamentos práticos e não raramente desencontros e grandes embates. Por exemplo, a liberdade que nos permite, por exemplo, ter sonhos, projeto de vida, certo? Poder estudar, poder fazer um curso, poder melhorar a sua vida. Só que você pode querer fazer isso ou não. Você decide que não. Você decide que liberdade para você é tomar uma estrada, e às vezes eu penso nisso, né? Eu tenho essa tendência. Eu já pensei, qualquer dia eu vou largar tudo, pegar uma estrada e sair caminhando aí na 116 até o Rio de Janeiro. Assim, tem gente que se sente bem fazendo isso. Para outros, aquilo é uma loucura. Mas a liberdade de oportunidade é você não impedir que o outro faça aquilo que ele acha que é correto fazer, desde que a atitude dele não venha implicar em prejuízo para você. E ele fala também num outro conceito de liberdade, que é a liberdade como capacidade, que é o poder de você adquirir habilidades para o que você bem quiser. Quando Jesus disse que os judeus estavam na condição de escravos, que se eles quisessem ser livres, eles precisavam conhecer a verdade, posteriormente Jesus vai dizer para os discípulos que a verdade é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Jesus não diz, eu sou a liberdade. Interessante, né? Mas Jesus diz, eu sou a verdade. Porque se você conhecer a verdade, você se torna uma pessoa livre. Então, liberdade em Cristo, liberdade em Jesus, na pessoa de Cristo, está muito ligada ao conhecimento.
eu acho que os irmãos que me acompanham nas redes sociais e que me ouvem devem estar muito aborrecidos, porque não há uma só vez que eu venha me comunicar com os irmãos para eu não falar nessa parte de conhecimento. Mas, na verdade, irmão, é que a liberdade, ela é muito mais algo relacionado ao ser, ao indivíduo, né, a sua própria pessoa, do que mesmo ao ter, ao ser capaz de fazer, né? Então, Jesus, o principal objetivo, digamos assim, a missão principal de Cristo na Terra foi trazer liberdade aos seres humanos, certo? Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação em que nós somos obrigados a ficar nas nossas casas, né? E nós tomamos essa decisão e não é preciso, não tem ninguém nas ruas, não tem nenhuma polícia nas ruas, né? Não tem um policial na porta, não tem nenhuma arma apontada como na Indonésia, para nós precisarmos ficar nas nossas casas. Simplesmente nós tomamos conhecimento da gravidade da situação, né? A imprensa, não quero aqui exaltar a imprensa, mas todo mundo critica a imprensa, né? Mas foi através da imprensa que nós tomamos esse conhecimento e a imprensa que nós criticamos e a imprensa que está nos salvando, né? É incrível. Mas isso é liberdade. Liberdade é eu abrir mão da minha liberdade sendo livre. Por quê? Porque eu conheço. E nós vivemos um período, irmão, em que a sociedade está escrava. Olha, nós somos escravos dos políticos, certo? Ou se não dos políticos, mas não há dúvida que nós somos escravos da política. A política, que é uma ciência criada por grandes intelectuais, ciência que tem trazido extremos benefícios para a sociedade através da história, mas hoje a política ela está escravizando, certo? Drasticamente e principalmente no mundo atual, né? Essa crise planetária, ela veio revelar o quão maligno é o sistema político mundial. Não há dúvida, caiu a ficha, que o sistema político planetário é falho, desumano, é egoísta, maligno, demoníaco, satânico. Por quê, irmãos? Irmão, a política, ela está prejudicando nesse momento, certo? E é interessante notar que vivemos um momento em que a política, ela se choca com o bem-estar da sociedade. Nós precisamos criar outros métodos de fazer política. Se quisermos traçar os caminhos da liberdade através do conhecimento de Cristo, é porque entre a nossa liberdade e a nossa espiritualidade está a política. O Estado, ou os líderes políticos, ou a sociedade de controle, né, as organizações de controle de massa, o poder econômico, ele está usando a religiosidade para controlar as massas. Irmãos, nós sabemos, a história nos trouxe uma lição terrível, né, um conhecimento dramático, de que política e religião, para que elas fossem separadas, houve trágicas guerras, muito sangue, mortes terríveis. Então houve uma época na Idade Média em que, através do iluminismo, através do conhecimento de várias coisas, as pessoas conseguiram separar a religiosidade da política, porque são campos totalmente diferentes. Uma pessoa, nós sabemos que a política ela embriaga o ser humano.
E ele se apaixona por aquele sistema político. E ele não consegue enxergar a verdade quando ele está bloqueado pela verdade do outro. Esse foi o grande problema de Jesus Cristo. Inclusive, os que condenaram Jesus foram os homens que não conheciam Jesus. Aqueles que chegaram a conhecer Jesus, eles não foram para o julgamento de Jesus, que o julgamento de Jesus foi feito numa madrugada, por volta de 3 para 4 horas da manhã. O sumo sacerdote Caifás mandou chamar apenas aquele sacerdote da sua confiança, né? Aquele sacerdote que o Caifás desconfiavam que podiam ser sacerdotes, que podiam estar a favor de Jesus, ele não convidou, certo? Inclusive, Nicodemos não estava no julgamento de Jesus, alguns sacerdotes do bem não foram. Então eles crucificaram porque eles não sabiam. Depois Pedro vai dizer lá no livro de Atos, né, que eles, não conhecendo a verdade, crucificaram o nosso Cristo, certo? Qual foi o grande problema de Judas Iscariotes? Judas, ele não parava para ouvir o discurso de Jesus. Judas, ele não estava preocupado com o conhecimento. Judas não era iluminado. Judas andava nas trevas, na ignorância, na escuridão. Porque o que Judas ouvia era o conselho dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Inclusive Judas Iscariotes foi lá no templo vender, né, Jesus pelas 30 moedas de prata, porque Judas não conhecia. Irmãos, olha o quão grave é você não saber quem é Jesus, não ter conhecimento da pessoa de Jesus. Não, pastor, mas eu sinto. Irmão, olha, um dos grandes erros da nossa vida é achar que sentimos Jesus, certo, irmão? Pelo menos eu não vejo na Bíblia nenhuma recomendação dizendo sinta Jesus, né? Sinta ele falando com você. Não existe sentir, não, irmão. A Bíblia ela não foi feita para ativar as nossas emoções. Nós nos emocionamos ao ouvir a palavra de Deus, mas a verdadeira palavra do Senhor, ela tem que ir além das nossas emoções. Não pode. Então, a verdade que você crê que tipo de verdade? Eu fico muitas vezes meditando sobre essa pessoa de Jesus Cristo. Porque nós, por exemplo, o que nós pensamos que sabemos, o que nós achamos que conhecemos, aquelas coisas que a gente acha que tem certeza, e nós frequentemente dizemos assim, eu penso, pastor, eu acho, eu tenho certeza, pastor, eu acredito. Irmão, tudo isso nós adquirimos de outras pessoas que nos disseram. Porque nós nascemos, irmão, sem nenhum conhecimento. O entendimento humano não é genético, ele não passa de pai para filho. O conhecimento ele é adquirido a partir do nosso nascimento. Temos tendências genéticas a crer nisso, a crer naquilo, sei lá, já é outro assunto. Mas tudo que nós sabemos foi as outras pessoas que disseram para nós. E aquelas pessoas que disseram, elas ouviram de quem? E de quem eles ouviram, já foram pessoas que ouviram de outros. Então, de geração a geração, a nossa crença, ela vem se passando de pessoas para pessoas. Então, quando eu digo assim, eu tenho certeza, eu acho sim, eu digo isso. Meu irmão, mas isso que você tem certeza, você leu em algum lugar, você ouviu de alguém, certo? Alguém disse para você, você passou a acreditar, inclusive a partir de certos momentos, certo? É muito profundo a pergunta que eu vou te fazer. Irmão, até que ponto aquilo que você acha que é verdade é verdadeiramente verdade?
E essa verdade que você defende como verdade, onde você encontrou essa verdade? Ah, pastor, eu encontrei em Cristo. Foi não, irmão. Não foi. Nós não encontramos a completa verdade em Cristo porque quando nós nascemos inseridos numa cultura. As primeiras palavras que nós ouvimos, as primeiras frases, irmãos, as primeiras professoras que nós tivemos, né? Os primeiros ensinos, os primeiros livros que nós lemos. Aí o irmão vem cá, não, pastor, há 5 anos eu leio a Bíblia, então eu acredito assim, irmão, 5 anos de leitura da Bíblia é pouquíssimo, irmão. A Bíblia é um livro muito complexo, ela vem de geração a geração, certo? Então, simplesmente, aquilo que nós acreditamos porque alguém disse para nós. Nós não adquirimos isso aí do vazio. Por isso que é importante repensar os valores, certo? E aí aquilo que eu chamo de princípios, certo? Princípios. Eu vou encerrar dando para você 3 princípios da verdade em Cristo, da liberdade em Cristo. 3 princípios da liberdade em Cristo. O primeiro princípio da liberdade em Cristo é o princípio do conhecimento. Aquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer sabendo por que estou fazendo, tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. Precisamos ter cuidado para não estarmos fazendo algo porque as outras pessoas também fazem. O Maria vai com as outras, está todo mundo fazendo. Olha, as igrejas estão tudo fazendo, os pastores estão tudo fazendo, todo mundo faz, certo? Isso é comum, então vou fazer também. Interessante, né, irmão? Porque essa questão da influência que nós obtivemos do meio ambiente tem um cérebro por trás de tudo isso. Olha a advertência de Cristo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Certo? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho. O diabo, vosso adversário, brama de redor, buscando a quem possa tragar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que há no mundo não é de Deus. Né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós sabemos que aquilo que é da maioria é muito complexo. O que é da maioria é arriscado. Eu não vou seguir porque a maioria das igrejas estão fazendo, não. Não vou de jeito nenhum. Eu vou me ajoelhar e vou refletir, vou saber por que eu vou fazer aquilo. Se aquilo dali não vai contrariar a minha pessoa. Esse é o primeiro princípio da liberdade em Cristo, é o princípio do conhecimento. Conhecer a Bíblia, conhecer o ambiente, certo? O pai o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, em saudosa memória, a frase que mais marcou a minha vida foi dizer que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Porque para você saber o significado de uma palavra, você tem que colocar aquela palavra no mundo em que vamos ler o coronavírus, vamos ler a posição política, vamos ler a posição do cientista, vamos ler a posição filosófica, vamos analisar a posição espiritual, vamos analisar, conectar, vamos pesar, colocar na balança, porque isso chama-se consciência. Consciência. É não fazer aquilo que os outros fazem, e nem tampouco fazer porque os outros mandou, meu pastor está mandando. Ah, irmão, por isso que eu sou assim. Por isso que eu não encontrei nenhum pastor para me pastorear, porque eu nunca jamais fiz porque o pastor mandou, não tem condição, certo? Eu tenho que fazer aquilo que está de acordo com a minha análise espiritual. E aí vem o segundo princípio da liberdade em Cristo, é o princípio do amor, o princípio do bem-estar comunitário. Jesus disse, não há amor maior do que alguém dar a vida pelo seu irmão, certo? Então, tá bem? O
o princípio do amor, nós precisamos convocar esse princípio todas as vezes que formos tomar uma decisão ou quando formos conceber um conceito, decidir sobre aquilo que a gente pensa, sobre o amor. Isso aqui está dentro do amor, né? Isso aqui é no princípio do amor que nós descobrimos se as coisas são benéficas ou maléficas. É pesando na balança do amor que a gente vai saber se aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado. Se for bom para as pessoas, né? Se trouxer benefício de vida, se for algo que venha colaborar para o bem-estar da sociedade, o meu bem-estar, o bem-estar do próximo. Então esse é o princípio da liberdade em Cristo. Uma liberdade que só beneficia a mim. Uma liberdade que só beneficia o meu grupo, né? Então isso não é liberdade. Essa é um egoísmo, certo? O Nietzsche, que é outro pensador, filósofo, ele diz assim: nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. O que é isso? Eu sou original. Eu não imito ninguém, eu não faço o que os outros dizem. Eu faço aquilo que é bom para mim, é bom para as pessoas, né? Faço aquilo que vai trazer benefício, né? Vai trazer benefício. O Einstein, ele diz que não crê no sentido filosófico do termo na liberdade do homem, a questão da liberdade do homem, porque Einstein viveu nos anos dourados, né? O sexo, droga, rock and roll e tal, e ele diz que todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com a necessidade interior. E ele não achava isso legal, né? A questão do egoísmo das pessoas. O segundo grande princípio da liberdade em Cristo é o princípio do amor. E por último, o princípio da espiritualidade. Porque aí já é algo mais cósmico, mais metafísico, né? É onde a filosofia parou, onde a ciência não alcança, onde a razão não chega. Aí começa a nossa espiritualidade. O que é um ser humano espiritual? O ser humano espiritual não é aquele que vê o mundo da maior abrangência possível. Espiritualidade ela está muito ligada à visão cosmológica do ser, né? A espiritualidade é o que tira o ser humano do seu terreno lógico, né? Visível, palpável, e o eleva a uma dimensão além homem, além ser humano, certo? Eu sempre contrastei a espiritualidade com a religiosidade, porque a religiosidade ela aproxima-se muito da escravidão ou da não liberdade. A religiosidade ela castra o pensamento livre, porque a religiosidade, no próprio conceito de religião, no latim, né, religare, é um sistema. E espiritualidade não é sistema. Você não pode pensar na espiritualidade como um conjunto de engrenagem, de funcionalidade normativo, né, que vem regular determinados atos humanos. Não, a espiritualidade é o contrário. É algo livre, é algo que está muito além. Espiritualidade, inclusive, ela envolve várias religiões, né? Você vai encontrar espiritualidade no que há de melhor em todos os sistemas religiosos do mundo, até mesmo no islamismo, no espiritismo, nas religiões afrodescendentes. Em todas elas você vai encontrar um resquício de espiritualidade. E é a espiritualidade do ser humano, dentro dos seus grandes sistemas, que vai libertar o homem do seu sistema religioso e vai transportá-lo para o campo
da espiritualidade. Por isso que liberdade, ela está para a espiritualidade, assim como a espiritualidade está para a liberdade do indivíduo no seu mais amplo e mais extenso maneira de viver. Espiritualidade, você pode até querer complicar, mas a vantagem da espiritualidade é que a linguagem da espiritualidade, ela está voltada para a simplicidade. Você vai encontrar espiritualidade no seu contato com a natureza. Você vai encontrar, quando você imagina um rio, um córrego, deslizando sobre as pedras no meio de uma floresta, silenciosamente, e você observa aquele movimento e a vida que está ali no entorno, você percebe a existência da vida num peso mais elevado, certo? Enquanto que religiosidade, você está trancado ali dentro do sistema. A espiritualidade, você explode, né, o local em que você está e você se dissolve, você se espalha. Então, a liberdade, ela é, antes de tudo, espiritualidade. Existem pessoas livres, independente da condição em que elas se encontram, certo? E existem pessoas escravizadas, né, em situações completamente favoráveis às suas vidas. Então, irmãos, eu encerro aqui rogando a Deus que você encontre na pessoa de Jesus a liberdade que você precisa. E que em Cristo Jesus você se liberte do medo, da ignorância, das trevas, das tentações. Em Cristo Jesus você se liberte do ódio, do rancor, do egoísmo. Em Cristo Jesus você se liberte de todas as amarras que prende a sua mente, que prende a sua alma, que prende o seu espírito. Em Cristo Jesus você encontra a liberdade que a sua alma precisa, a liberdade que o seu espírito busca, né? Estremece dentro de você. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que a Tua palavra, Senhor, a verdade, venha trazer a liberdade para que nós possamos conhecer a Deus, conhecer o Senhor e viver a espiritualidade na sua plenitude até que Tu volte, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe. Até domingo, quando a gente vai estar lá na igreja transmitindo a Santa Ceia do Senhor.